Flamengo fecha negócio na madrugada 0 grau europeia, mas vamos comentar sobre isso no vídeo. Tite solta rojão de alegria com escalação. Vamos comentar também escalação do Mengão, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo diretamente aqui de São Paulo. Madrugadão rubro-negro às 5 horas da manhã. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, rapaz! E o Botafogo venceu a equipe do Fortaleza ontem dentro do estádio Newton Santos, 2-0 para o Botafogo. Terminou com o primeiro tempo, né, do jeito que a gente queria, 0-0, mas infelizmente no segundo tempo o Botafogo foi lá e meteu 2-0, está com 50 pontos no Campeonato Brasileiro o Botafogo, Fortaleza está com 48, o Palmeiras 44, o Flamengo tem os mesmos 44, no entanto tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras e também ao Fortaleza. Em relação ao Botafogo, o Flamengo tem 2 partidas a menos. Então, se o Flamengo vencer essas 2 partidas a menos, vencendo hoje, o Flamengo chega a 47, pode terminar ali na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras enfrenta a equipe do Atlético Paranaense fora de casa, na Arena da Baixada, 6h30 da tarde essa partida. Tem um porém aí, porque o Atlético Paranaense tem uma decisão contra o Vasco no meio da semana pela Copa. Aliás, vai ter a data FIFA, né? Então, essa situação aí sai, não interessa se o Palmeiras está jogando apenas o Brasileiro e se o Atlético está com a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil vai ser somente após a data FIFA. Então a gente deve ter um Atlético 100% contra um Palmeiras 100%, né? Na medida do possível, os desfalques, aquela coisa toda. O Flamengo tem 44. Se o Palmeiras tropeçar, e quando eu falo tropeçar, se o Palmeiras empatar com o Atlético Paranaense, o Flamengo vencer o Corinthians hoje, o Flamengo se torna o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 1 ponto atrás do Fortaleza e 3 pontos atrás do líder Botafogo. Entretanto, o Botafogo já tem 25 jogos, o Flamengo nesse momento do vídeo tem 23 partidas. Tem um jogo lá contra o Internacional ainda a cumprir. Então, em tese, o Flamengo hoje só depende dele mesmo para ser campeão brasileiro, porque vai ficar 1 pontinho atrás do Fortaleza? Vai, mas tem um confronto contra o Fortaleza fora de casa. E o Botafogo empata em pontos. Aí fica ali no critério de saldo de gol. O Flamengo tem 12 de saldo, o Botafogo tem 19, mas tem 2 jogos a menos que o Botafogo, né? E até o final do campeonato, esse saldo de gols aí naturalmente vai se modificar bastante, beleza? O bom é que o Botafogo pelo menos está envolvido na Libertadores também. O Flamengo é o único ali dos 5, dos 4 primeiros que está envolvido em 3 competições na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores da América. O Flamengo chegou aqui à cidade de Guarulhos, o Flamengo está hospedado em Guarulhos, ontem por volta das 5h30 da tarde, e o Flamengo, rapaz, é uma curiosidade, o Flamengo aterrissou com o avião do Chico Bento, rapaz. Pois é, o Flamengo divulgou aí nas redes sociais a aeronave, tá o Chico Bento na aeronave, enfim, ali uma pintura diferente ali no voo fretado do Flamengo aqui para a cidade de São Paulo. Tite já definiu a escalação que vai levar a campo contra a equipe do Corinthians e o provável time do Flamengo. Basicamente, esse é a equipe que o Flamengo vai entrar em campo. É Rossi no gol, Varela na lateral direita, zaga Fabrício Bruno e Davi Luiz. Na lateral esquerda, devemos ter a presença de Ayrton Lucas. Na primeira volância, Léo Ortiz, junto ali também com Eric Pulgar. Mais à frente, Gerson, Alcaraz, Carlos Alcaraz. O Charly já deve começar como titular do Flamengo. Luiz Araújo e Bruno Henrique. Esse é o time do Flamengo para encarar a equipe do Corinthians. Estou vendo muita gente comentando aí, porque o Tite é corintiano, Pedrinho, coisa e tal. Mas o desempenho do Tite como treinador contra o Corinthians é um desempenho de vitórias, viu? É um desempenho que geralmente o Tite se dá bem em cima da equipe do Corinthians. E tem essa situação, porque além de ser hoje aniversário do Corinthians, e o Flamengo pode dar esse presentaço pro Corinthians, que é uma derrota dentro da Neoquímica Arena, tem esse fator também do reencontro do Tite com o Corinthians na Neoquímica Arena, aonde ele foi campeão pelo clube em 2015. Então tem esse molho aí também
essa partida aí entre Flamengo e Corinthians. Enfim, vamos torcer para que o Flamengo dê um presentaço para o Corinthians, uma bela de uma derrota, e que o Corinthians siga aí galgando para a segunda divisão. O Corinthians é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos somados. Para vocês terem uma ideia do tamanho do buraco que o Corinthians se enfiou, o Corinthians está apenas 4 pontos do lanterna do campeonato com o Atlético Goianiense. O Corinthians, para sair da zona da degola, já tem um jogo a mais em relação ao Fluminense. Mesmo vencendo, vai passar o Fluminense, dependendo do jogo do Fluminense também. Mas tem um jogo a mais. Então, o Corinthians ele entra em campo hoje contra o Flamengo desesperado. Desesperado. Então, é aí que o Flamengo já tem que começar ganhando o jogo aqui, ó. Na mente. É assim que tem que começar. Quem apita hoje é Ramon, Abate, Abel e o VAR. A arbitragem é ruim. E quem tá no comando do VAR é Wagner Hillway. O árbitro, sempre eu lembro isso, que num chutaço que o jogador do Vitória deu no Everton Ribeiro, né? O cara chutou a bola, foi na cara do Everton Ribeiro, ele marcou um pênalti pro Vitória. Um erro absurdo. E aí, como viram que não dava para ele ser árbitro de campo, em 19 veio o VAR, aí colocaram ele no VAR. Péssimo, péssimo. Transmissão da Rede Globo, o jogo vai ser transmitido pela televisão aberta. Aliás, vai ser uma raridade ver esse jogo hoje na televisão aberta, né? Porque os próximos jogos, 4, 5 jogos do Flamengo do Campeonato Brasileiro não serão transmitidos pela Globo, e também vai ter a transmissão do Premier e da Copa do Brasil também, né? Lembra aqui o Gordola, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. A última vitória do Flamengo diante da equipe do Corinthians na Neoquímica Arena foi no ano de 2022, meu parceiro, quando o Flamengo enfiou 2-0 lá dentro, Vitor Pereira de um lado, Dorival do nosso lado, né? Lógico, 2-0 Flamengo, gol do Gabigol e gol do Arrascaeta. Eu tava dentro da Neoquímica Arena nesse dia, e dos últimos 9 confrontos entre Flamengo e Corinthians, o Corinthians, meus amigos, se eu não me engano, venceu apenas um, tá? Vamos pegar aqui, ó. Em 2018, o Flamengo meteu 3-0 no Corinthians, na Neoquímica Arena. Na Copa do Brasil de 19, o Flamengo venceu por 1-0 o Corinthians. No Brasileiro de 19 foi empate. No Brasileiro de 2020, o Flamengo meteu um sonoro 5-1 para cima do Corinthians dentro da Neoquímica Arena. 3-1 Flamengo no Brasileirão de 2021. Aí no Brasileiro de 22, o Flamengo perde para o Corinthians por 1-0. No Brasil, poupando, Flamengo poupando o jogador, foi gol contra do Rodinei esse dia, eu lembro desse dia aí. Na Libertadores de 22, 2-0 Flamengo. Na Copa do Brasil de 2022, 0-0, jogo de ida da final. E no Brasileirão do ano passado foi 1-1. O Flamengo até começou ganhando essa partida, mas nos minutos finais ali no segundo tempo o Corinthians empatou. Mas o retrospecto recente do Flamengo dentro da Neoquímica Arena é muito bom. É muito favorável ao Flamengo. Muitos dizem que é por conta do gramado e coisa e tal. E, gente, esse time aqui que o Flamengo vai a campo, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Pulgar, Gerson Alcaraz, Luiz Araújo, Bruno Henrique, é mais do que suficiente para o Flamengo vencer o jogo. Pelo menos, na minha opinião. Lógico que a gente queria ter todo mundo, aquela coisa toda. Mas, gente, dá para vencer o Corinthians com esse time. Pelo menos, na minha opinião. Thales Magno projetou o duelo contra o Flamengo e falou que é guerra, olha só. É um jogo muito importante. Sabemos da dificuldade do duelo, mas estamos prontos para batalhar e guerrear para sair com resultado positivo. Toda a equipe está com esse pensamento e tem treinado muito forte para que a gente consiga essa vitória, disse o atleta ao site oficial do clube paulista, né? Eles falam que é aniversário do Corinthians, coisa e tal. Gente, essa história porque é aniversário do Corinthians, não tem como o Corinthians perder. Isso aí é história pra boi dormir. Aniversário do Corinthians, vai perder no dia do aniversário. Se o Flamengo jogar bem, não jogar de forma covarde, não jogar com retranca, não jogar pra cima, o Flamengo vai vencer esse jogo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vai lembrar que o Corinthians já pagou à vista a cláusula multa do goleiro Neneca, e o Neneca vai pra jogo para encarar a equipe do Flamengo. Será que vai agarrar muito? Será que vai frangar? Eu vou torcer para frangar, logicamente, porque eu tô torcendo, óbvio, pro Flamengo. Muralha, ex-volante do Flamengo, deu uma entrevista muito forte ao jornal O Globo. Lembra do Muralha?
categoria de base do Flamengo, não é o goleiro não, o volante, falou o seguinte: eu poderia ter mais destaque no Brasil se eu tivesse mais profissionalismo no Flamengo. Fiz coisas erradas, saía quando não devia, na época eu achava legal. Tinha gente que chegava bêbado para treinar e eu achava maneiro. Olha isso, né? Olha que bagunça era esse Flamengo do passado ali, de 2010, 2011, 2012. Jogador chegava bêbado para treinar, falou o Muralha. Olha essa história aí com o Ronaldinho Gaúcho e todo mundo. O Flamengo mudou, meus amigos, e mudou para melhor. Vitor Hugo é anunciado por clube da Turquia após deixar o Flamengo. O jogador envolvido na negociação com o Southampton pelo Alcaraz foi anunciado pela equipe do Göztepe, né, assim, lá da Turquia, né? O Vitor Hugo aí que foi vendido aí, né, foi emprestado, né? Mas tem uma cláusula, tem uma opção de compra aí da equipe do Southampton para que o Carlos Alcaraz pudesse, inclusive, estrear hoje já como titular do Flamengo, porque o momento, lógico, demanda disso. Falando de outros reforços do Flamengo, o Gonçalo Plata e o lateral esquerdo Alexandro, ex-jogador da Juventus e do Porto, se apresentaram ontem ao CT Lindrubu, e a Flá TV ali por volta das meia-noite, né, 11h30 da noite, soltou um vídeo com uma entrevista do Plata e também com uma entrevista do Carlos Alcaraz. O Gonçalo Plata não poupou palavras e falou do Flamengo, olha aí. A verdade é que eu estou muito feliz. Muito antes de chegar aqui no Brasil, as pessoas me mandavam mensagem. Lá no Instagram, né, o pessoal invade as redes sociais do jogador, manda um monte de mensagem, é bem bacana. Então estou muito feliz quando já sabia que viria para cá, desde que me mandaram as passagens de avião. Como eu disse, cheguei. Então agora já estou aqui. Ontem, quando me anunciaram, todas as mensagens de apoio que eu recebi, a verdade é que eu estou muito feliz. Agora é esperar meus companheiros aqui. Eles vão ser muito importantes para eu me adaptar melhor. Vai lembrar que Gonçalo Plata está na guarda aí, né, de um documento lá da Federação Árabe para que ele possa ser inscrito no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, né? E aí, após a data FIFA, ele já vai poder jogar. Ele falou mais. A verdade é que eu estou... Barulho de avião, gente. Estou aqui em Guarulhos, passa avião toda hora, é um negócio de doido. Mas vamos lá. A verdade é que eu já estou ansioso para chegar ao Maracanã. Com o estádio todo cheio de flamenguistas, muito antes eu também assisti os jogos. Não era muito de acompanhar o futebol brasileiro, mas é claro, acompanhei a final da Libertadores que eles jogaram contra o River, que me lembro também quando no Equador, né, terra natal dele, contra o Atlético, o Flamengo já esteve em todos os lados. Então isso enche a minha expectativa de chegar no Maracanã, ver o estádio todo vermelho e preto, com a torcida do Flamengo, então creio que será um dia muito especial para mim. Eu já passei por várias equipes, mas aqui é a melhor que eu já vi. Então acho que eu vou gostar muito. Tem muitas coisas para fazer aqui, falou o Gonçalo Plata em entrevista à Flá TV, se demonstrando aí ansioso para estrear pelo Flamengo. Previsão de estreia dele, né, após a partida contra o Bahia. O Flamengo enfrenta a equipe do Vasco da Gama, né, no estádio do Maracanã, né, logo depois tem um jogo do Flamengo aí contra a equipe do Grêmio também, mas a estreia dele deve ser aí contra o Vasco, né, vai depender da demanda que o Flamengo vai ter no momento, para botar jogadores, aquela coisa toda, enfim. O Alexandro também deu entrevista à Flá TV e comentou sobre a estrutura do Flamengo e rasgou elogios, viu? Vamos ver o que ele falou. Muitos amigos que já estão jogando aqui, mesmo assim a comissão já tinha me falado dessa bela estrutura do Flamengo. Realmente vendo agora, estou ainda mais impressionado porque é difícil hoje no futebol encontrar uma estrutura como essa do Flamengo. O Flamengo não está atrás em nada dos grandes clubes europeus e de outros clubes até do Brasil. Então acho que o Flamengo está de parabéns com essa estrutura que fizeram, porque é realmente um CT novo. Então dou parabéns para todos vocês que estão aqui dentro desse projeto, que já está dando resultado e vai dar mais resultado ainda. É uma felicidade enorme ver o Tite com toda a comissão que eu já conhecia há muito tempo. Fazia um bom tempo que eu não via eles. Obviamente eu não vejo a hora de começar a treinar e não vejo a hora de começar a ir para os jogos. Agora é passo a passo.
já estamos aqui, meio caminho já foi andado, agora só realmente está em forma para eu poder ir para o jogo. Dia 26 é o meu aniversário, sou 26 de janeiro e quando saí do Brasil para a Europa, minha escolha foi a camisa 26. É um número que eu estou muito feliz e tenho certeza que vou continuar essa história com o número 26 e como já foi muito importante para minha carreira, tenho certeza que vai continuar sendo. Nação rubro-negra, tenho certeza que a nossa história vai ser linda, não vejo a hora de estar em campo, falou o Alexandro, novo lateral esquerdo do Flamengo. Quem deu entrevista também foi o goleiro Agustín Rossi, né? O argentino Agustín Rossi deu entrevista ao GE. Globo falando sobre a questão da cera, né, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, que ele teve que fazer lá na altitude, e tem que fazer mesmo, né? Ele falou: acontece muito. Qualquer time que vem no Maracanã contra a gente, a maioria dos goleiros faz cera no momento para dar um respiro. A gente sabe que no Maracanã é muito difícil eles se defenderem por 80, 90 minutos, como talvez foi o caso do Bolívar. Acho que a experiência ajuda um pouco a saber dar um respiro. No momento que pode fazer, dentro da regra, é tentar ajudar os que estão mais cansados para precisar de um ar naquele sufoco da altitude. Se não jogar na altitude, também pode fazer se estiver sofrendo, é coisa do jogo. Tantos anos de carreira me fazem saber o momento para que possamos fazer aquelas coisas. O objetivo principal era a classificação e a gente conseguiu. Apesar de tudo que falaram nas redes. Não vejo muito, mas me mandaram uma coisa de passadinha na bola, né? Falou aí o goleiro Agustín Rossi, o presidente do Bolívar, falou: tem que fazer cera, meu amigo. Não vai fazer cera. Você vai tomar cera, não vai fazer, você é um bobo, né? Isso aí é evidente. Galera, o negócio é o seguinte, informação do Vene Casagrande, o que acontece é o seguinte, o Flamengo tinha recebido a proposta de 5 milhões de euros pela venda do Matheus Gonçalves à equipe do Rio Ave, por 50% dos direitos econômicos do jogador. A informação que trouxe o Vene Casagrande, ali por volta das 11h30 da noite, varando quase madrugada dentro, falou o seguinte: o Flamengo aceitou vender Matheus Gonçalves à equipe do Rio Ave de Portugal por 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos e o Flamengo manteria os outros 50%. O que acontece é que o meia, o Matheus Gonçalves, não topou a oferta até o momento. O Matheus Gonçalves, ele prefere muito mais ir para a equipe do Red Bull Bragantino. No entanto, os empresários do jogador tentam persuadir, tentam convencer o Matheus Gonçalves a aceitar o projeto com contrato válido por 5 anos da equipe do Rio Ave. Parece que o Rio Ave, o mesmo dono do Rio Ave, é dono de um outro grande clube europeu, que me falha a memória nesse momento, e que seria uma boa porta de entrada para o Matheus Gonçalves nesse momento na Europa. O Red Bull Bragantino fez uma oferta de 8 milhões de euros por 70%. O Flamengo não aceita. No entanto, aceita 5 milhões por 50%. Você pode falar: peraí, Pedro, proporcionalmente a proposta do Red Bull é maior. É maior. Só que o Flamengo pensa também que estaria reforçando o rival no Brasil. O Rio Ave está lá tá lá em Portugal. Então tem essa diferença, mas o Matheus se recusa nesse momento. O Flamengo aceitou, mas estão tentando convencer o jogador. Antes do embarque do Flamengo para São Paulo, o dirigente do Flamengo, membro do Conselho do Futebol do Flamengo, Diogo Lemos, destacou que a janela está encerrada e somente buscarão outra contratação caso ocorra a saída de algum jogador ou surja uma grande oportunidade de mercado. Aí vocês vão me perguntar: Pedrão, mas a janela vai fechar, como é que vai contratar? Jogadores livres no mercado, sem contrato com equipe nenhuma, podem continuar assinando com o Flamengo, como é o caso do DP, por exemplo. Está livre no mercado. Entretanto, saiu uma informação no site Somos Fanáticos que o DP já está muito bem encaminhada a contratação dele por parte do Sevilha, da Espanha. Mas aí tem outros nomes no mercado. Tem, por exemplo, é só um exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que vai fechar com o Flamengo. O próprio DP, o Rabiot, o Sérgio Ramos, são nomes que, nome livre no mercado, pode acertar com o Flamengo.
tá? Essa é a grande realidade. Mas você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, assina o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão e ó, partiu Flamengo e Corinthians. Deixa o teu palpite aí também. Tamo juntão, saudações rubro-negras.